que os ricos ficam cada vez mais ricos? Você foi ensinado a trabalhar, conseguir um emprego e pagar contas a vida inteira? Pois é, a maioria de nós foi ensinado dessa forma. Mas o livro Pai Rico, Pai Pobre vem desmistificar toda essa crença e essa forma de pensar. Então hoje eu quero estudar com você, nós vamos fazer um resumo onde eu quero trazer para você os principais aprendizados do livro O Pai Rico, Pai Pobre, que destrói esse modelo ultrapassado e mostra o que os ricos de verdade ensinam para os seus filhos. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso na escola. Fica por aí e me acompanhe. Nesse vídeo você vai descobrir os principais conceitos para sair do que no livro o autor chama da corrida dos ratos e começar uma verdadeira jornada para a sua liberdade financeira. E no final eu quero te mostrar, eu quero te dar um presente de como você se aprofundar ainda mais. Então não sai daí. E se você ainda não é um assinante, não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui. Se você pode, curte aqui, comenta, compartilha. Se inscrever no canal não te custa nada e para nós tem muito valor. A maioria das pessoas que passam por aqui são abençoadas, têm as vidas transformadas e acabam se esquecendo de se inscrever. Então não deixa para depois, clica aqui agora e já se inscreve, ok? Você já percebeu que quanto mais você trabalha, menos sobra? Pois é interessante, né? E que quem parece ganhar menos, às vezes vive melhor que quem ganha muito. Isso para mim é muito claro que é uma questão de mentalidade. Eu mentoro, cuido de algumas pessoas e fica muito claro para mim como algumas pessoas com uma renda menor conseguem ter uma vida muito mais tranquila e outras não param de trabalhar. É uma questão muito clara para mim de mentalidade. É porque não é sobre quanto você ganha, mas é a forma como você lida com esse recurso tão importante, é o que você faz com o que você ganha. E hoje eu vou te mostrar o que mudou na minha forma de ver o dinheiro a partir dos aprendizados com esse livro. E o que mudou na minha vida pode mudar na sua também, então fica por aí. Bom, o livro nos apresenta um conflito central. Ele conta a história de um pai rico e um pai pobre, a forma como eles ensinam os seus filhos e o que eles passam para frente. O pai pobre, com a melhor das intenções, costuma dizer para o filho: filho, estuda para você ser alguém, para você conseguir um bom emprego. Sabe quantas vezes eu ouvi dos meus pais que queriam o melhor para mim? Filho, você tem que prestar um concurso público, você tem que arrumar um bom emprego. Quantas vezes eu ouvi isso? O pai rico, normalmente o que ele diz para o filho é: estude para entender como o dinheiro funciona, como funciona a dinâmica de você lidar com o dinheiro. Então, o pai pobre, normalmente ele pensa em segurança, com a melhor das intenções. E o pai rico pensa em liberdade. São os dois cernes ali. Um pensa em segurança, o outro pensa em liberdade. Um diz: eu não posso. O outro pergunta: como eu posso? Como eu faço para conseguir isso? Enquanto uns dizem que não conseguem. Ricos não trabalham por dinheiro, por incrível que pareça, e as pessoas que não têm uma mentalidade próspera têm dificuldade de entender isso, mas o rico não trabalha pelo dinheiro. Na verdade, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Eles pensam em formas de multiplicar o dinheiro, e isso não tem como não lembrar da parábola dos talentos. Eles têm mentalidade de dono, não de empregado. E vou te dizer, mesmo quando trabalham numa empresa, no começo da carreira, muitas vezes, mas você já vê que eles se destacam, tem iniciativa, tem cabeça de dono, pensa como dono, mesmo que por um tempo ainda trabalham como empregado, CLT, mas serão donos, porque tem mentalidade de dono. As crenças moldam atitudes. As crenças, aquilo que nós acreditamos, a sua convicção, isso molda a sua forma de agir. O rico busca por ativos, nós vamos falar sobre esse conceito
o pobre busca por status. Então o rico pensa em forma de transformar o dinheiro e de multiplicar esse dinheiro. O pobre pensa numa roupa de marca, um carro melhor, uma casa melhor. O rico não pensa nisso. As pessoas têm dificuldade de entender. Não é o primeiro impulso. Não é o primeiro impulso. O pobre tem uma mentalidade de escassez, né? Já o rico tem uma mentalidade de abundância. Nós falamos sobre isso no livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, um outro livro, o livro que eu e a Ana escrevemos. Nós falamos sobre isso, a diferença na mentalidade, na dimensão emocional, escassez e abundância. Bom, vamos lá, vamos falar sobre essa diferença nesse conceito de ativos e passivo. O ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. O passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, por exemplo, gente, carro não é investimento. Carro não é investimento. Se você compra um carro, você vai ver que em pouco tempo esse carro ele desvaloriza. Então, não é sábio você fazer um grande investimento num carro. Você compra um carro zero, tirou da loja, ele já está desvalorizando pelo menos 20% quando você tira da loja. Então, carro é um meio de transporte, ok? Mas não adianta, aí existem pessoas brigando para ter um carro, né? É uma questão de status. O rico não pensa assim, mentalidade de rico não pensa assim. Então, o rico pensa em ativos, coisas que colocam dinheiro no bolso, o pobre em passivos. Quero te dar exemplos práticos. Então, Rezende, o que é um ativo? Um imóvel alugado, por exemplo. Então você tem lá o patrimônio e todo mês, além daquele imóvel estar valorizando, tem um dinheiro que está entrando no seu bolso. Quer saber um outro exemplo? Dividendos. Então você tem lá ações que te pagam dividendos todo mês. Infoprodutos. Então, por exemplo, cursos, ou você tem um talento para escrever música, você recebe royalty. Isso tudo é ativo. São coisas, sabe? Por exemplo, a questão de franquia, né? E aí alguém franquia o negócio e recebe lá os royalties. Isso é ativo, ok? O que é passivo? O carro, o automóvel que eu disse, existem pessoas pagando um absurdo para ter um carro, para ter o melhor carro da rua, o melhor carro da família. Só que carro é passivo, não é ativo. Ele não valoriza, ele não bota dinheiro no seu bolso, ele tira. Roupa cara é um passivo. Uma casa financiada é um passivo. Se você fizer uma conta rápida, às vezes você vai pagar numa casa, você consegue às vezes um investimento onde aquele dinheiro vai crescer, você paga o aluguel, ainda sobra um dinheiro. Então, principalmente se isso superar a valorização do bem, às vezes vale a pena, porque o financiamento você vai pagar 2, 3 casas. Então é importante, os ricos constroem ativos, já os pobres acumulam passivos, né? Existe um ciclo que o autor chama do ciclo da corrida dos ratos. É normal que essas pessoas que alimentam essa crença, elas têm um ciclo. Que ciclo é esse, Rezende? Trabalha, ganha, paga a conta, sobra pouco, endivida, trabalha mais e vai alimentando esse ciclo. Então trabalha, e aí recebe, e aí paga a conta, e aí sobra só um pouquinho, e aí ele acaba gastando mais do que ganha, se endivida, e aí ele trabalha mais ainda, e isso rouba a paz, prejudica a relação com os filhos, com a esposa, um pouco cuidado com o corpo, pouca intimidade com Deus, porque vai tudo desmoronando. É uma falsa sensação de progresso. A pessoa compra um carro melhor, financiado, uma casa maior, mas é uma tristeza, porque é uma falsa sensação de progresso. A chave é quebrar esse ciclo, é sair desse ciclo. É isso que o autor nos ensina, criando o quê? Fontes de renda e educação financeira, aprendendo mais sobre educação financeira. Qual é a grande diferença? O que os ricos ensinam aos seus filhos? Primeiro, não dependa do governo. O filho de pobre, normalmente, mentalidade pobre, o que ele diz? Não, meu filho, vai lá, paga o seu INSS direitinho para um dia você poder se aposentar. Você conhece alguém que está tranquilo, que está aposentado, no máximo no começo da carreira ali? É muito complicado isso. Agora, depender do governo, depender da escola, depender do patrão, é muito complicado. Mas os pobres tendem a ensinar isso aos seus filhos
E a maioria da população brasileira aprendeu isso dos seus pais com a melhor das intenções. Mas a verdade é que dificilmente alguém será próspero ou vai experimentar essa riqueza dessa forma. É importante ensinar sobre dinheiro desde cedo, como se relacionar com o dinheiro, como assumir o governo sobre o dinheiro. Os ricos se preocupam com isso com os seus filhos. Falar também sobre empreendedorismo. Você sabia que mais de 70% dos ricos do mundo são empreendedores? E ser empreendedor é uma questão de mentalidade. Eu conheço pessoas que hoje são CLT, mas têm uma mentalidade empreendedora. Muito provavelmente um dia terão o seu negócio e às vezes estando trabalhando como CLT, tem uma cabeça de intraempreendedor, um dia pode se tornar sócio, ter participação naquela empresa, ou abrirão a sua, ou terão outros negócios, mas tem uma mentalidade empreendedora. Pensa também, estuda sobre investimentos e sobre propósito, porque não é uma questão só de vender tempo, mas é de propósito, de realizar, de fazer uma diferença, de deixar legado. Um grande exemplo é viver a liberdade que deseja ensinar. Isso é muito importante. Pelo próprio exemplo, esses pais, eles vivem uma liberdade geográfica, liberdade, pode mudar para cá, morar ali, moram onde querem morar, né? Tem uma liberdade, por exemplo, uma liberdade de fato, ou seja, tem festinha na escola dos filhos, ele pode ir, tem alguma coisa, ele pode ir, tudo não é um desocupado, mas é alguém que consegue organizar suas prioridades. Os filhos olham isso e é um belo exemplo. Como nós podemos aplicar isso na prática, essa mentalidade do pai rico? Primeiro, né? Então, a grande mudança de mentalidade mesmo, assumir a responsabilidade pela sua vida financeira. Quem tem a mentalidade pobre, o pai pobre, ele sempre coloca o problema está no governo, o problema está no meu chefe, o problema está no vizinho, o problema está nos outros. Então, uma das primeiras coisas que nós percebemos em quem tem essa mentalidade de rico, pai rico, é que ele assume a responsabilidade. Estando bom ou estando mal, ele diz, bom, a responsabilidade é minha. Uma outra questão é organizar as finanças. Entender o seu fluxo de caixa, quanto entra, quanto sai, onde sai, mesmo que você esteja endividado, está devendo para quem, quanto, né? Qual é a taxa de juros? Então organiza, é muito importante. Invista em conhecimento. Algumas pessoas me perguntam, Rezende, qual o melhor investimento? Eu não tenho dúvida que um grande investimento é investir em nós, no autoconhecimento e em aprender a lidar com esse recurso tão importante que é o dinheiro, que são as finanças. Então, é importante você ler, fazer cursos, mas algo que te transforme em alguém melhor. Então, ler, estudar, aprender a investir, isso tudo é muito importante. Outra coisa, criar fontes de renda. Pessoas prósperas dificilmente têm uma única fonte de renda, a maioria delas tem mais de uma. Então, comece com o que você tem e onde você está, mas comece logo, comece fazendo alguma coisa. Multiplique e transborde, a prosperidade verdadeira abençoa os outros. Eu digo isso nesse livro, eu digo, olha, pessoas prósperas, o entorno dela prospera, não é só ela que prospera, todo o entorno prospera, e é algo de fato transformador, não para ela própria e para sua família, mas todo o entorno de fato prospera. O livro Pai Rico, Pai Pobre acendeu a chama da liberdade. Mas eu quero te dizer que esse livro aqui, ó, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, um livro escrito por mim e pela Ana, me deu ferramentas para mudar de vida. É um livro prático, é um livro que tem pesquisa, tem teste, te ensina caminhos e uma metodologia para você quebrar esse ciclo e sair da vida que você tem levado. Nesse livro, eu e a Ana contamos a nossa história de vida. Viemos de uma família muito pobre e como nós chegamos aqui onde nós chegamos. Hoje somos empresários, moramos numa casa que nunca pudemos nem sonhar, né? A vida que a gente tem e a liberdade que a gente tem. Eu quero te ensinar todos esses princípios, mas esses princípios de uma forma prática e objetiva, também as suas emoções, mas muito alinhado com princípios cristãos, para que você possa construir a sua prosperidade sem se afastar
de Deus. Se você quer saber mais, quer continuar aprendendo, eu vou deixar aqui um link para que você possa adquirir o livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. Vou deixar também um link para você adquirir, além do livro, o livro mais o curso Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, se você quiser se aprofundar ainda mais e já começar a viver isso que eu disse sobre investir em conhecimento e aprendendo conteúdo de qualidade. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, a sua inscrição faz toda a diferença para nós. Então clica aqui, se inscreve já, curte, comenta aqui sobre como foi esse resumo para você, qual a sua principal lição e compartilha com o maior número de pessoas possível, ok? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.